Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês. E o objetivo de contar para vocês, quem me ouve a primeira vez, é um trabalho diferenciado com um equipamento que tem poucos profissionais aqui no Brasil que utilizam. É um equipamento de biorressonância e biofeedback. Biofeedback porque é o teu corpo que passa a informação para o equipamento e a ressonância é a correção disso. Então, quando a gente modifica o teu campo energético, a gente modifica também o teu corpo físico, os padrões de emoção. Então, às vezes, uma pessoa que tem muita raiva consegue ficar mais calma, mais tranquila, consegue ponderar mais, segurar aquele impulso, né? Quando vê, já disse, já fez, já bateu, já brigou, já quebrou, enfim. Então, eu quero falar do Skill. O Skill é um equipamento onde a gente conecta os sensores na cabeça, nos pulsos e nos tornozelos. Esses sensores enviam para o teu corpo uma frequência elétrica muito sutil, muito baixa, e ele vai captando as áreas de tensão. Tudo que é estresse gera tensão. Então, por exemplo, desequilíbrios de alergia. Muitas vezes você tem alergia a algum alimento e nem sabe, o equipamento detecta. Problemas de metais pesados, toxicidade no organismo. Às vezes a toxicidade é emocional. O equipamento informa também. Quando o nível de toxicidade é emocional. Ele detecta desequilíbrios em órgãos, em funções, padrões emocionais que estão mais preponderantes naquele momento, e a partir daí ele me informa o que seria melhor para tratar você naquele momento. Então, é uma sessão onde a gente identifica alguns desequilíbrios, alguns que você já sabe, outros que você não sabe. Então, ele capta numa frequência tão sutil, ele capta, inclusive, doenças que podem estar sendo produzidas ainda emocionalmente, né? Então, às vezes, você gera uma doença 2, 3 anos, você fica vibrando naquela frequência e produzindo uma doença. O equipamento, quando ele verifica a tua frequência, ele olha, inclusive, os corpos mais sutis. Ele vê até 10 campos a partir do físico, 10 corpos a partir do físico. Então, quando tem desequilíbrio nesses outros campos, nesses outros corpos, a gente equilibra. E aí, muita coisa que você poderia vir a desenvolver, primeiro que tem duas coisas que são muito importantes. É a tomada de consciência, então, quer dizer, você fica sabendo de uma possibilidade de desenvolver uma doença, e a possibilidade de mudança, né? Que aí você escolhe mudar hábitos, alimentação, dormir melhor, ou ir ao médico procurar, por exemplo, é um problema de dente, você tem que ir no dentista. Você pode nem achar que tenha, mas se você vai fazer uma consulta e você identifica o problema e corrige, é ótimo, porque o dente também interfere em todo o nosso corpo, né? Por exemplo, um problema de ATM, que aparece também no equipamento, pode te dar dor de cabeça, pode te dar desvio na coluna, pode te dar tanto problema. E aí a gente acaba, óbvio, não identificando isso como um problema. Quando o equipamento te dá essa informação e você vai atrás para corrigir, você tem uma outra possibilidade de melhorar a tua qualidade de vida. E o equipamento também reenvia frequências para o teu corpo. Então, por exemplo, te ajudando a desintoxicar, te ajudando a ficar mais calmo. Hoje eu vou trazer para vocês muito mais a questão do déficit de atenção. Eu tenho hoje 2 adolescentes e um pré-adolescente que estavam com dificuldades de aprendizagem na escola. A parte mais difícil era matemática, um era matemática e os outros eram português. E quando eu entro com esse tipo de tratamento com o equipamento, eu estimulo uma frequência mais equilibrada de ondas cerebrais. Então, ondas alfa, beta, teta, equilibro todo um mecanismo, né, de ondas que você acaba usando no teu dia a dia, percepção sensorial, atenção. E aí, quando a gente começa esse tratamento, a gente também estimula, tem como estimular através do equipamento, aprendizagem melhor de português, de matemática, enfim. Então, a gente começa a entrar num nível de tratamento cerebral,
né? Melhorar a frequência, então melhorar a capacidade de raciocínio. Então, tem pessoas que aparecem, às vezes, com pensamentos mais lentos, né? As sinapses, as respostas demoram para acontecer. Então, a gente começa a equilibrar isso. A gente começa a equilibrar toda uma função neurológica para que a pessoa consiga ter uma boa resposta. E interessante, porque um dos meninos estava indo mal em matemática e aí a mãe disse assim, olha, ele melhorou em matemática que está uma beleza, mas piorou em português. E aí a gente até conversou. O que pode, né? Tem uma autossabotagem também, que muitas vezes, às vezes você não consegue bem em todas. Mas por quê? É muito mais uma questão emocional, muito mais uma questão inconsciente, muitas vezes, do que aquele problema que a pessoa tem. E aí, para complementar, eu uso a técnica do Psyche, que é, na verdade, equilibrar hemisfério direito e esquerdo para evitar essas resistências, esses obstáculos que as pessoas acabam criando, consciente ou inconscientemente, dificultando o resultado. E aí, com essa outra técnica, o resultado é muito legal, porque as notas aumentam muito. Aquela resistência inicial do aprendizado, ai, português, ai, tem que gravar, sabe aquela... Isso aí se supera. E na medida em que a criança não tem essa resistência inicial, ela passa a aprender mais, a prestar mais atenção. Tem uma terapia também de déficit de atenção específica, onde a gente entra em todos os níveis, pode aparecer hiperatividade, pode aparecer várias coisas, e aí a gente vai trabalhando para equilibrar tudo isso. Tem também o suporte dos frequenciais, que muitas vezes a gente usa, que são florais, né? E isso ajuda também com que a criança ou adolescente, ou até mesmo a gente, às vezes você vai fazer um concurso, por exemplo, já tentou 2, 3 vezes e não teve resultado objetivo. E aí, por medo, por insegurança, isso tudo gera sabotagem. Então, chega na hora, você fica tão nervosa, você presta atenção no que é difícil. O difícil você acerta, o fácil você erra. E por quê? Porque o nível de atenção e concentração flutua. E é muito interessante também para esporte. Quando a pessoa é esportista, e a gente também trabalha nesse nível de concentração, concentração, atenção, manter o foco, o resultado do atleta também é muito interessante. Então, melhora tanto musculatura, porque a gente trabalha por biorressonância, melhora foco, melhora a concentração, melhora a atenção, o resultado é fantástico. Eu vou passar os meus telefones, o telefone é 5049-0863 ou 5049-0547. Então, e aí voltando, né? Quando a gente está trabalhando processos de aprendizagem, a gente estimula toda uma questão neurológica, mas sempre a gente vai buscar o equilíbrio geral da pessoa. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem dificuldade de dormir, provavelmente tem dificuldade de reter a informação. Ela estuda, aí dorme pouco. Essa coisa de virar à noite estudando, porque, é preciso, não funciona. Você tem que dormir. Na hora que você está dormindo, o teu cérebro consegue reter essa informação, armazenar essa informação, que você vai precisá-la dali uns dias ou no dia seguinte. Se você não dorme, qual é a capacidade de retenção? Mínima. Então, sempre dá aqueles brancos, você fica mais tenso. Então, quando a gente faz esse tipo de terapia, a gente olha o todo. Nunca vou olhar só se tem déficit de atenção. É a alimentação, como é que está a tua rotina, teu nível de estresse. Às vezes, por exemplo, você tem uma dinâmica de estudo que não te favorece. Então, estuda num horário que está um monte de barulho em casa, estuda com o som ligado, enfim, você cria uma dinâmica que também dificulta a tua manutenção do foco e da atenção. Então, tudo isso a gente olha. O objetivo é que você tenha um resultado, uma resposta para o que você está procurando muito boa. E esse é o meu objetivo, que você tenha resultado no que você quer. Agora, eu vou contar um caso de um rapaz que estava prestando vestibular, 3º ano de Direito, e não passava. O foco dele central era a USP, né? Quando ele me procurou, ele estava já, como era o 3º ano de cursinho, ele já não conseguia estudar, ele estava vomitando, então, enfim, ele estava desequilibrado, física, emocional,
e mental, né? Porque ele sentava para fazer a prova e não conseguia se concentrar, estudava o tempo todo. Chegava no consultório meia hora antes de ser atendido e com o livro na mão estudando. Saía com o livro na mão aberta. Ou seja, não era uma questão de dedicação ou de falta de conhecimento. Não era isso. Era muito mais uma questão emocional e as autossabotagens do que propriamente a capacidade de ir lá e fazer. Então, o medo também tem outra coisa, né? Tem uma pessoa no ar. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, quem fala? É Marina. Oi, Marina. Eu queria saber se nesse caso do aparelho, ele consegue detectar se... Eu já tive pólipos intestinais. Sim. E aquele exame é horrível de se fazer, eu não gostaria de fazer nunca mais na minha vida. Certo. O aparelho pode detectar para mim se eu ainda tenho? Então, ele pode detectar no nível frequencial. O que acontece comigo é o seguinte, eu já tratei pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo de cistite ou candidíase. A pessoa fez o tratamento, fez os exames e não tem mais. Aí quando eu faço uma sessão de biorressonância, pode aparecer esse problema, como se ela tivesse. Ou seja, você pode estar curada, mas o teu corpo ainda vibra naquela frequência. Então, eu não vou te dizer que este exame substitui o teu exame clínico, de forma alguma, porque eu posso pegar uma frequência que já não tem mais, mas que você ainda vibra essa frequência e tratar a frequência, como pode ser que você ainda está produzindo a doença. Muitas vezes aparece para mim a frequência, às vezes a pessoa até diz, olha, já não tenho mais essa infecção, tá curada, fiz o tratamento há 1 mês, 2 meses e ainda tá. Provavelmente é alguma coisa, ou emocional, alguma outra coisa que gera o desequilíbrio que vibra naquela frequência, e aí eu trato a frequência. Então, Marina, eu não posso te dizer que eu vou substituir esse teu exame, infelizmente. Eu sei que é chato. Agora, o que é possível? Por exemplo, eu tenho uma cliente que faz um tratamento já bem espaçado comigo de pedras na vesícula. Ela teve vários problemas com isso e sempre que eu fazia a sessão aparecia o desequilíbrio na vesícula, sempre. Nós começamos a tratar com equipamento e também com frequenciais. Hoje, o equipamento ele não detecta mais esse problema na vesícula, mas ela continua lá com as pedrinhas. Ela continua com o problema. A questão é que ela está equilibrada. Então, ela continua usando os frequenciais, continua fazendo as sessões esporadicamente, a cada 30, 40 dias, 60 dias, e ela continua com o problema, entendeu? Então, a frequência daquilo está sob controle. Eu não sei se eu fui clara. Ah, tá. Então, pode ser que eu ainda tenha pólipos que eu produzi, mas pode ser que o aparelho não detecte a vibração. Então, o efeito está lá e a causa não mais. Perfeito. Perfeito. E posso fazer mais uma perguntinha rápida? Claro. É sobre os fogachos da menopausa. Eles voltam e eles são horríveis. Sim. E você tenta isso, tenta aquilo e infundado, às vezes você não consegue. Daí, de repente, ele desaparece. Você não sabe o que foi porque você deu tiro para tudo que é lado. Então, eu queria saber se esses fogachos, de repente, eu consigo, com esse aparelho, né, fazer o equilíbrio hormonal, porque deve ser hormonal, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Consegue. A gente consegue fazer uma reparação no teu sistema metabólico. A gente consegue estimular uma frequência mais saudável de hormônios. Hoje eu faço o tratamento para uma pessoa exatamente para esse tipo de problema. E os fogachos realmente desapareceram. Eu gosto também de estimular com frequenciais, porque essa fase da menopausa, ela é terrível, né? Isso pode durar anos, como pode durar um período mais curto e desaparecer. Ou você nunca desaparecer esses sintomas, e você pode suavizá-los muito. Então, o equipamento ele faz normalmente, e aí é sempre uma primeira sessão é importante, porque ele vai me dizer quantas sessões eu preciso para te equilibrar. E se tratando de hormônio, você sempre tem que ter em mente, assim, você tem que fazer uma manutenção, porque o teu corpo vai envelhecendo e ele vai deixando de produzir uma série de coisas, e a gente precisa manter isso em ordem.
mas melhora muito, 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 muito mesmo. Desaparece praticamente os sintomas. Ok, obrigada, viu? Nada, imagina, um beijo. Beijo. Então, pessoal, então voltando lá para o caso do rapaz, né? O que acontece? Esse menino, por exemplo, ele não era uma questão de dificuldade de aprendizagem ou de retenção de informação, era muito mais nervoso, estresse, medo, pavor. E quando ele entrava nesse processo emocional, sempre que a gente tem uma emoção, o nosso cérebro, ele dispara no nosso corpo vários hormônios. E quando ele faz esse disparo no nosso corpo, o nosso corpo reage. Então, por exemplo, pode me dar dor de barriga, pode me dar vômito, eu posso começar a suar, ter taquicardia, gaguejar. Por quê? Porque essas emoções, o cérebro entende que é um sinal de alerta e que ele precisa preparar o meu corpo para uma reação, seja ela qual for. Quando eu estou muito estressada e esse nível de estresse não baixa, o que acontece? O meu corpo vai ficando tensionado, 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 e é aí que a gente acaba produzindo os sintomas ou as doenças, enfim, a gente não relaxa, o tempo todo tensionado. Por quê? Porque sempre eu tenho medo de algo, sempre eu estou preocupado com algo, sempre eu estou com raiva de algo. Essas emoções básicas, elas disparam no nosso metabolismo uma série de reações. Quando o equipamento identifica essas reações, o que a gente faz? A gente equilibra. Né? Primeiro, eu vou identificando, olha, aqui aparece isso, como é que você vê isso, você tem consciência disso, isso procede. Tem uma terapia que a gente trabalha traumas, né? E aparece idade. Então, muitas vezes, eu até falo, olha, tal idade, a pessoa fala, nossa, aconteceu tal coisa. A pessoa se lembra, às vezes não se lembra, depois de uns dias volta e fala, lembrei aquela idade lá, o que era. Então, fica gravado, todas essas informações que a gente vive ao longo da nossa vida, está gravada no nosso campo. Isso faz parte da nossa identidade. Quando você tem um problema de saúde, né, como eu estava conversando com a Marina agora, que pode ser pólipo, pode ser qualquer problema. E você faz um tratamento complementar, usando o equipamento de biorressonância, usando essas outras técnicas que eu falei, você acaba potencializando o resultado do teu tratamento em mais de 25%, 30%. Então, hoje até hospitais usam como suporte reiki, cromoterapia, acupuntura. Por quê? Porque ele já foi comprovado que quando você consegue equilibrar os teus meridianos, o teu metabolismo, consegue ter um nível de mais tranquilidade, de mais serenidade, consegue controlar a tua dor, consegue ter uma qualidade de sono melhor, a resposta do tratamento que você está fazendo melhora muito. Isso é para qualquer coisa, para qualquer doença. Eu tenho clientes que passam comigo esporadicamente, como eu falei que é o caso dessa senhora, ela é de Minas, às vezes a gente faz à distância, o equipamento permite isso também, que a gente atenda à distância, e quando ela está aqui em São Paulo visitando os parentes, ela vem. E quando ela está precisando, ela me liga e a gente faz uma sessão online, né? Eu peço para ela ficar relaxada o mais possível, eu coloco todos os dados no equipamento e a gente vai fazendo a ressonância. A resposta é fantástica, a pessoa sente do outro lado. Então, a gente consegue fazer esse tratamento em qualquer lugar que a pessoa esteja, qualquer parte do Brasil, enfim, fora do Brasil. Já tratei pessoas em Londres, em Portugal, enfim. Então, para quântica, né, para a teoria quântica, não existe distância física. A gente está conectado, todo mundo está conectado com todo mundo. E na medida em que eu conecto o meu pensamento com você, ou conecto a frequência do equipamento, e como que a gente conecta, né? Isso é legal também. Imagine o meu celular, eu acabei de passar lá o WhatsApp, legal, bacana. Quando você digita esses números, vai cair naquele aparelhinho ali. O que é o nosso aparelho? Nosso aparelho tá acionado pelo nosso nome, pela nossa data de nascimento, pelo padrão de pensamento que eu tenho, pelo padrão de emoção que eu tenho, como o meu corpo reage a isso, e a partir daí, quando eu coloco essas informações, eu capto a tua frequência.
no equipamento. Quando você disca o número lá, 98, vai cair aonde? Naquele equipamento. Então, essa é a diferença. A diferença onde a gente entra na frequência da pessoa a partir daquele momento. O equipamento, eu sempre peço que a pessoa, por exemplo, eu não atendo quando a mãe quer fazer para o filho e o filho não sabe. Não gosto, não faço. Por quê? Porque a pessoa tem que estar ciente. Eu estou entrando no campo vibracional da pessoa. E então, é uma sacanagem fazer isso. Eu não aceito, eu não faço. Por quê? Porque é uma questão de ética. Segundo ponto. Quando você trabalha com uma técnica quântica, por exemplo, do amor, que é outro tipo de terapia que eu faço, eu posso mandar amor para qualquer pessoa? Posso. Posso mandar uma intenção de cura para aquela pessoa? Posso. Para a pessoa, para o animal, para a planta, porque esse equipamento também trata planta, também trata animal, também trata pessoas. Essa terapia quântica também trata. A diferença é que eu estou mandando amor com intenção de cura. Aí, não necessariamente a pessoa precisa estar de acordo ou não, porque é como se você tivesse... Como que eu posso... Imagina você ligado na tomada, né? Eu sou a tomada, eu envio força para você. Mas você precisa acionar o botãozinho lá do ligar. Senão o aspirador não funciona, senão o computador não funciona, senão o rádio não funciona. Quando você liga, significa o quê? Que você está pronto para usar aquela potência, aquela energia que está chegando. Quando eu mando uma energia quântica de amor com intenção, eu estou predispondo aquela pessoa à cura. Se consciente ou inconscientemente ela está aberta para a cura, ela capta aquilo e faz a mudança necessária. Independente de qualquer coisa. Agora, no equipamento, não. No equipamento, eu quero que a pessoa fique calma, fique tranquila, evite discussão, briga, porque eu preciso que ela esteja num estado mais relaxado para eu captar o máximo de informação possível. E aí, o equipamento, ele vai me dar muitas informações sobre a pessoa. Diferente de uma terapia quântica, onde o que eu preciso saber da pessoa é nome, data de nascimento e onde ela está. Só, e uma foto, né, para eu me conectar mais fácil com aquela pessoa. Diferente. Então, são diferentes as informações. Pessoal, entre em contato, telefone 5049-0863 ou 5049-0567, site terapia vibracional sp.com.br, tem o Face também, que tem os programas postados, terapia vibracional. Pessoal, um grande abraço, até semana que vem.